Oricule mudou se ne comandou e até Talamando te canduli como non é canturiana e dividiciono no como non que na mahasuna. Eu sou Deus que estou na casa, passeio no meio do meu povo, manifesto da minha glória, porque há uma promessa vinda de mim. E queira o adversário ou não, eu cumprirei das minhas promessas sobre o ministério. Estou eu passeando no meio de vós, no meio dos teus, e estou quebrando o ferrolho agora. Derramo da minha glória, derramo da minha unção, e quem crê recebe agora. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Jeremias capítulo 18. Obrigado, Espírito Santo, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Era sentir a tua presença neste lugar de uma forma transbordante. Aleluia. Todos acharam? Jeremias capítulo 18. O vaso e o oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Observa que existe um processo didático da parte de Deus. Pode se assentar. Que às vezes nós nos surpreendemos. Por quê, pastor? Porque observa que em várias situações Deus fala com as pessoas da forma que Ele quer falar, do jeito que Ele quer falar, e assim por diante. Observa que quando Deus quis falar com Samuel, Deus não mandou nem Samuel sair do local que ele estava. Simplesmente Ele disse: Samuel, Samuel. Mas com Jeremias não. A forma didática de Deus com Jeremias foi diferente. E Deus então fala com Jeremias e disse: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Para Deus falar com Jeremias, houve dois processos. Primeiro, levanta-te. Sabe o que o Senhor está dizendo para você?
Ei, a sua posição nunca pode ser uma posição de derrotado. Por quê, pastor? Porque você serve um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus magnífico, que quando você clama por Ele, Ele te responde. É por isso que Deus está dizendo: não se prostra diante as circunstâncias, diante os homens. Levanta-te e falarei contigo. Pensa que isso foi só com Jeremias? Não. Lembra de Josué? A Bíblia diz lá em 1 Josué capítulo 1, versículo 2. Deus disse assim: Josué, o meu servo Moisés já é morto. Levanta-te e atravessa o rio Jordão e leva consigo o meu povo, o povo de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você fazer carinha de coitado para chamar a atenção de Deus. Não adianta você querer se trancar num quarto e se prostrar na depressão para chamar a atenção. Não! Deus está dizendo: ei, quer ouvir a minha voz? Ponte de pé, levanta-te e falarei contigo. Aí Jeremias levantou e Deus disse: agora desça à casa do oleiro. Ei, quer ouvir a voz de Deus? Ei, quer ter experiências com Deus? Então obedeça a segunda fase: desça. Porque não tem como ter intimidade com o mestre se não descer. Não tem como ter intimidade com o mestre se não buscar. Não tem como ter intimidade com o mestre se não se prostrar. E o Senhor está dizendo: desça na oração, desça no jejum, desça em oração nos montes, desça na palavra, e eu falarei contigo. Se você quer que Deus te pegue como exemplo, seja trabalhador da obra do Senhor. Deus está dizendo: eu não tenho nada com quem é preguiçoso. Aleluia. Ei, quando Deus manda o profeta Samuel ungir um rei e disse: vai até a casa de Jessé, porque lá eu ungirei um como rei. Quem é que Deus ungiu? A Bíblia vai dizer que todos os irmãos estavam na casa, mas tinha um só que estava trabalhando lá no pasto, cuidando de ovelhas. Aleluia. E o que Deus tinha era justamente com aquele que estava trabalhando. Os demais irmãos, era grande, era robusto, era bonito, mas estava em casa sem fazer nada. E o meu Deus diz: eu não tenho nada com quem não quer nada com a minha obra. Eu não tenho nada com quem não quer semear. Deus está dizendo: quer chamar a atenção de Deus? Trabalhe na obra dele. Trabalhe. Deus não tem nada com preguiçoso. E quantos Deus não avistou nessa festa, trabalhando, suando, aleluia. Ei, nada mais é, você agradou o coração do teu Deus. E quantos não ficaram em casa, que poderiam estar ajudando, mas não ajudaram? Ei, você entristeceu o coração de Deus, mas o Senhor está dizendo: levanta-te e desce, e eu falarei contigo. Trabalha na minha obra. Quer um segundo exemplo? Satanás, de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. E tu tem visto o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem trabalhador. Peraí, pastor, eu já li essa passagem, não está escrito trabalhador não. Ei, como é que Jó iria chegar aonde ele chegou? Um homem de alta potência financeira, um homem de alta potência na agricultura, um homem de alta potência em animais. Ele iria chegar se não fosse através do trabalho.
tem que trabalhar, tem que vestir a camisa do Evangelho. E quando Jeremias se aproxima, lá estava aquele oleiro trabalhando e fazendo vaso. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto a sua visão será somente em ser, você nunca vai ter. Enquanto a sua visão, vou repetir para você entender, vai encravar na sua mente. Enquanto a sua visão for somente em ser, você nunca vai ter. Nunca. Olha que coisa forte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jeremias vê o vaso, aleluia, de repente o vaso se quebrando, aleluia. Ele poderia também ver até de repente o torno ali se quebrando também, mas Jeremias não viu o oleiro se quebrar. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, no processo da sua vida, você como vaso pode se quebrar. No processo da sua vida, o torno pode se quebrar, mas você nunca vai ver Jesus se quebrando. Você nunca vai ver Jesus desistindo. Você nunca vai ver Jesus parando no meio do caminho. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda há tempo para você. Ainda que esteja como vaso quebrado, como vaso trincado, ainda há um oleiro que não desiste de você. Não desiste não. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que em uma casa não há somente um vaso de prata e nem um vaso de ouro. Em uma casa também há vasos de pau e há vasos de barro. Porém, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer que uns vasos é para a honra e outros vasos é para a desonra. E o Senhor está te perguntando nesta noite: quem é você na presença dele? Você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? Você é vaso de honra ou você é vaso de desonra? O Senhor está, aleluia, tocando em uma ferida. Deus está dizendo: quem é você na presença de Deus? Porque a sua Bíblia não significa que você é vaso de honra. As suas vestes não significa que você é vaso de honra. As línguas estranhas de repente é tão estranha que demonstra que você não tem nada de vaso de honra. Mas o Senhor está dizendo: eu passeio sobre o teu coração aonde ninguém mais pode passear. Eu te conheço no deitar, eu te conheço no levantar, eu conheço seus sentimentos, eu conheço a ira que está depositada no teu coração, eu conheço o ódio que é alimentado dentro de ti. E Deus está dizendo: quer ser vaso de honra? Libera perdão. Quer ser vaso de honra? Honra o teu próximo e tu serás um vaso de honra. Mas para você chegar a ser um vaso de honra, respeita as fases da sua vida. Porque para chegar até um vaso como esse, precisou ter processo, precisou ter fases, e que muitas vezes não são cumpridas, e que muitas vezes você impede de que essas fases sejam cumpridas, e por isso você não consegue conquistar aquilo que almeja. Quer ver uma coisa? A primeira fase de um vaso, a primeira fase de um vaso é escolher o barro para fazer o vaso. Ei, existem vários tipos de barros, mas o melhor vaso, o vaso mais em conta para um perfeito vaso,
Sabe onde ele se encontra? Ele se encontra num lamaçal. Ele se encontra num charco de lodo. Ele se encontra em locais de difícil acesso. Ele se encontra em locais mal cheirosos, que para chegar até ele você vai ter que enfrentar o difícil acesso. Você vai ter que enfrentar o charco de lodo. Você vai ter que enfrentar o mau cheiro. Você não está entendendo? Esse vaso de qualidade sou eu e você. E esse oleiro que enfrentou tudo isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi aonde ninguém teve coragem de ir para me resgatar e te resgatar. Pega-se o barro e vai para, aleluia, e enfrenta o charco de lodo. E aí eu me lembro do salmista Davi em Salmo 40, verso 2, dizendo: tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Ei, não foi só com Davi não, foi comigo e contigo também, meu irmão. E muitas vezes para receber de nós o nosso desprezo, e muitas vezes para receber de nós a ingratidão, e muitas vezes para receber de nós a preguiça em fazer a obra dele. Pega-se o barro, vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase, pastor? É a fase do curtimento, a fase em que você se sente sozinho. Lembra daquela massa de pão que você bate, mexe, daqui a pouco larga ela sozinha. É a fase para se encher. Essa fase do curtimento é a fase que você olha para um lado e para o outro e diz: cadê meus amigos? É a fase que você olha para a família: cadê o apoio da minha família? É a fase que você ora e você não vê uma resposta de Deus. É a fase do sentimento de solidão. E quantas vezes você pensou que Jesus já não está mais contigo? Mas o Senhor está dizendo: ei, respeita a fase. O sentimento é de solidão, mas eu estou contigo. Sou eu que guardo você, sou eu que cuido de ti, sou eu que zelo pelo teu ministério, sou eu que zelo pela palavra que eu te prometi. O sentimento de solidão pode até ter batido na porta, mas o meu Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: em todo momento eu estava contigo. Essa é a fase do curtimento. Aí de repente entra a terceira fase, que é a fase do pisamento. Que para que serve essa fase? Essa fase serve para tirar toda a impureza e oxigenação do barro. É a fase que você é pegado e e aí você é pisado, e aí te humilham, e aí te massacram. Ei, e aí você pensa: é o diabo. E Deus está dizendo: não, é a fase, meu filho. Estou tirando o carrapicho, estou tirando a oxigenação, estou tirando a impureza. E você diz: ai, mas está doendo. E o Senhor está dizendo: suporta, porque o vaso que eu faço não é imperfeito, o vaso que eu faço é perfeito. E aí muitas vezes você é humilhado no emprego, e aí muitas vezes você é massacrado na igreja, e aí muitas vezes você é deparado com situações de desonra na rua, e você diz: o que está acontecendo, Deus? E muitas vezes você é mandado embora do emprego, necessita de cesta básica, de ajuda de pessoas, e você disse: Deus, cadê a tua promessa? Deus, aonde o Senhor está?
E Deus está dizendo: eu estou na terceira fase contigo. Aguenta mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho, que eu manifestarei a minha glória sobre a tua vida. Você não é humilhado por ser humilhado, irmão. Em tudo tem um propósito. Você sabe por quê? Porque os humilhados, eles vão sim ser exaltados. Mas para você ser humilhado, você precisa, para você ser exaltado, você precisa ser humilhado. E para você ser humilhado, você precisa de quem te humilha. Ei, então esse não é teu inimigo, esse é o maior amigo que você tem, e você não sabe. Os que te humilham é aqueles que te promovem. Aleluia. Os que te humilham são aqueles que vai fazer com que você chega na posição de honra, diz o Senhor. E aí de repente entra na quarta fase daquele barro. E a quarta fase é a fase da mistura. Aleluia. O vaso precisa ser misturado com a palha fina e com a pedra triturada. Se não tiver essas misturas, aleluia, o vaso não tem consistência, não tem firmeza. É a fase que precisa se misturar. Aleluia. Sabe o que é isso? Nada mais é você tendo que se misturar com quem você não queria se misturar. Sabe o que é isso? É você tendo que se envolver com aquilo que você não queria se envolver. Mas o Senhor está dizendo: ei, aleluia, se procura se misturar, mas se mistura com a presença gloriosa do Espírito Santo. Ei, aleluia, se procura se misturar, mas se procura com aquele que pode resolver o teu problema. Se mistura com aquele que tudo pode e que os seus planos jamais serão frustrados. Se mistura com homens e mulheres de Deus que, em vez de te jogar para baixo, te impulsiona a se aproximar de Jesus. O Senhor está dizendo: não se mistura com fofoqueiro, não se mistura com falsos profetas, não se mistura. Mas sim com aqueles que te impulsiona a conviver com o Espírito Santo. Sabe aquele que te liga sempre: vamos para o monte? Sinal de bom amigo. Sabe aquele que manda mensagem dizendo: vamos orar na madrugada? Sinal de bom amigo. É a fase da mistura, é a quarta fase. Aleluia. E daqui a pouco vem a quinta fase, que o barro começa a se transformar, e ele se transforma em vaso. Porém agora tem que passar pela prova do fogo. Sabe o que é isso? Quando você pensa que você já está perfeito, desenhadinho, prontinho, aí o Senhor fala: não terminou não. Tu estás modelado, mas não passou pela prova do fogo. Vamos para o fogo. Espera aí. Passamos pela fase da escolha do barro, passamos pela fase do curtimento, aonde nos sentimos só, passamos pela fase do pisamento, aonde se tira a impureza, o oxigênio, passamos pela fase da mistura, aonde precisamos ser misturados para ter consistência. Viramos um vaso. Tá bom não, Jesus? Tá nada. Agora vai para o fogo. Quer ser homem e mulher de Deus de verdade?
suporta a fase, para de ser covarde, para de ameaçar a Deus. Senhor, eu não suporto, se o Senhor não fizer, eu vou desistir, eu vou sair da tua presença. Ei, para de colocar Deus na parede. Tu não é homem nem para colocar um pitbull, quanto mais o leão da tribo de Judá. Com Deus não se brinca, com Deus não se coloca na parede. Respeita o processo de Deus na tua vida. Respeita o processo. Oh, aleluia. Mas você sabe qual é o maior problema nos dias de hoje? O maior problema nos dias de hoje é de um povo que só quer ouvir palavras para aumentar, para encher o teu ego. O problema dos dias de hoje é de pregações coach. Você vai nas grandes igrejas, e é claro que toda regra tem sua exceção, mas você vai nas grandes igrejas, as mensagens é de coach, é para te colocar para cima, é prosperidade, é não sei o que. E o Senhor te pegou de jeito aqui hoje na igreja pequena, para te dizer: se não tiver perdão, tu não é vaso de honra. Se não tiver amor no coração, não é vaso de honra. Ei, tem muita gente investindo pesado em academias. Está errado, pastor? Não. Mas não inverte nada na obra de Deus. As academias a cada dia estão a cada dia mais cheias, e os corpos a cada dia mais bonitos, as igrejas a cada dia mais vazia, aleluia, mas a vida espiritual a cada dia morrendo à míngua. Labaracandara. Estão se preocupando em ter a cintura fina, o quadril largo, a bunda, mas não se preocupa, aleluia, com a própria alma que está a caminho do inferno. O meu Deus está dizendo: eu estou cansado. Ei! E você olha, o corpo está lindo, que perfeito, mas quando você olha para dentro, está oco. E quando você precisa de ajuda dessas pessoas, que essas pessoas não podem te ajudar. Por quê, pastor? Porque não tem azeite. E o meu Senhor está dizendo: chega de um povo sem compromisso com a minha palavra. Chega de um povo vazio, de um povo que só pensa em si, de um povo que só pensa na tua própria casa, e não estão preocupados com vidas, e não está preocupado com a casa do Senhor. Mas o oleiro, o grande oleiro, o grande eu sou, não desistiu de você. Ei, para onde você vai com esse vaso quebrado aí? Joga fora não, traz aqui. Porque o grande oleiro, ele não joga fora vaso que está quebrado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você está aqui, está se sentindo quebrado, o Senhor vai te restaurar. Pastor, eu errei, eu estou quebrado, mas o oleiro está dizendo: ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para tua casa. Libera perdão, ama as vidas. Pastor, eu não consigo perdoar o meu ex-marido. Libera o perdão. Pastor, eu não consigo perdoar aquela traição. Libera perdão.
Libera. Porque com esse ódio você não entrará no céu. Aí de repente o oleiro vai lá. Ele está vendo o vaso todo quebrado. O que eu faço com isso? Aleluia. Para muitos não presta para nada. Para muitos já era. É vaso quebrado. É vaso desfeito. É vaso de desonra. Mas para Jesus, esse mínimo pedacinho vale muito mais do que o mundo inteiro. Porque na palavra do Senhor, Jesus não investiu em coisas, Jesus investiu em pessoas. Enquanto nos dias de hoje, quantos não pensam em ter e esquecem de ser? Quantos não pensam em carros? Quantos não pensam em bens? Quantos não pensam só em si, só em teu próprio ego? E Jesus está dizendo: eu amo vidas, são vidas que eu amo. E de repente Jesus olha, e para muitos não tem mais jeito, está só o bagaço. Aí Jesus coloca as suas mãos santa e poderosa e começa a mexer, e começa a mexer, e começa a modelar, e começa a dar um outro sentido. E aquele que era pequeno começa a ficar grande. Aquele que não tinha aparência começa a ter aparência. Aquele que não tinha brilho começa a ter brilho. Aquele que não tinha valor começa a ter valor. Porque isso é Jesus Cristo. E de repente, quando está tudo pronto, Ele derrama da tua glória, da tua graça. Alabaracandará. E o que era só o bagaço, nas mãos de Jesus, passa a ser um vaso de honra. E o que não tinha nada para dar, hoje quando você chama por Ele, Ele tem azeite na botija. Ei, é isso que Jesus tem para mim e para você. Outrora você não era nada, hoje você é um vaso de honra. Outrora você não tinha valor, hoje você tem valor. Outrora você não tinha brilho, hoje tem o brilho do Espírito sobre a sua vida. Vale a pena servir esse Deus. Porque enquanto o diabo te conhece como cavalo, Jesus te conhece como a menina dos meus olhos. Jesus te conhece como ovelha. Jesus te conhece como terra santa, como sacerdócio real, aleluia, como uma geração eleita. Deus está dizendo: não há mais tempo para perder fingindo ser crente, não há mais tempo a perder se escondendo atrás de uma saia, atrás de uma Bíblia, atrás de uma gravata. Você é muito mais do que pensa que é. Seja vaso de honra nas mãos do Senhor. Abandona a mentira, abandona o furor, abandona a ira, abandona a mágoa. E investe em pessoas, porque esse sim é o Evangelho de Jesus Cristo. Ei, vaso, você tem que ter azeite,
porque muitos vão precisar de ti, e você tem que estar pronto para ajudar. Ei, vaso, o verdadeiro vaso, ele não está oco por dentro. Existe um Espírito Santo, um Espírito Consolador, que ele entra, que ele faz morada, que ele muda a história, que ele muda as circunstâncias. Porém, se tu está como um vaso quebrado, Deus nesta noite te restaura e muda a sua história, diz o Senhor. Você crê nessa palavra?